A missão que estava à esquerda, exercer a administração tributária e o controle aduaneiro, e aí fica também na tributária está embutida a previdenciária, apesar da palestra do colega falou aí, o controle aduaneiro com justiça fiscal, respeito ao cidadão em benefício da sociedade. Claro que essa missão ela foi muito debatida e ainda hoje é debatida e pode vir a ser aperfeiçoada, e quando principalmente comenta-se que como a Receita faria justiça fiscal se ela está subordinada ao princípio da estrita legalidade. Nesse sentido, só caberia a nós aplicar a lei. E se nós estamos aplicando a lei, quem faria justiça fiscal são os representantes do povo que estão no parlamento. Mas recentemente, numa conversa, nós vimos que nós fazemos justiça fiscal, quando nós fazemos uma seleção e uma programação bem feita de fiscalização. Nós sabemos que não temos condições de fiscalizar nem 1% dos 5%, no período mais longo, dos contribuintes. Então, quando nós selecionamos aqueles que potencialmente mais podem contribuir com recursos, nós estamos fazendo justiça fiscal através da seleção e da programação de contribuintes, e que é uma das diretrizes da Receita Federal, do Ministério da Fazenda e talvez até do governo federal, que seja feita a melhor seleção possível em benefício da sociedade, fazendo justiça fiscal nesse tipo de trabalho. Também a visão da Receita, escolhida por todos os servidores, ser uma instituição de excelência em administração tributária e aduaneira, referência nacional e internacional. Aliás, eu sempre me orgulhei de pertencer à Receita Federal e tenho certeza, penso, que nós somos referência nacional e já somos também referência internacional, principalmente pelos avanços tecnológicos que tivemos a coragem de fazer no passado e tivemos coragem recentemente de mudar. Quando instituímos, há uns 10 anos atrás, a declaração pela internet. E hoje, todo o arcabouço de serviços que são prestados pela internet. No ano 2008, início de 2009, quando tivemos também coragem de mexer num tabu que era da Receita Federal, que é o sigilo fiscal. Nada se podia fazer na internet com a preocupação que fosse violado o sigilo fiscal e tivesse responsabilidade. Aceitou-se o desafio e o risco, que era muito pequeno. E vocês viram o sucesso que é hoje a procuração eletrônica, o código de acesso, a retificação da declaração para sair da malha automaticamente, que nós vamos citar mais adiante sobre a tempo. Então, eu penso e acho que já somos uma organização de excelência. Claro que não podemos parar, temos que permanentemente continuar avançando. E como estamos avançando ao defender a escrituração pública digital, e digo aos colegas mais novos que estão entrando, o futuro na Receita Federal será digital. Papel, certamente, fica para nós, os mais antigos aí, que ainda temos um pouco de saudades do papel. Então, os jovens vão se adaptar ao processo eletrônico, auto de infração eletrônico, contabilidade eletrônica, o SPED vai dispensar o envio de declarações das pessoas jurídicas no futuro, né, e a nota fiscal eletrônica de consulta de papéis. Então, e vejamos, então, dentro desse quadro, eu vou abordar um pouco as diretrizes gerais de fiscalização e arrecadação, e possivelmente algumas coisas da aduana, se o tempo me permitir. Nós temos, na área de fiscalização como um todo, umas diretrizes ou mesmo princípios, de que a seleção e a programação deve ser isenta e imparcial, com base em parâmetros previamente definidos, que potencializem os resultados da ação fiscal, objetivando a justiça fiscal. Nós sabemos que o trabalho que não for baseado na inteligência, não for previamente planejado, os resultados serão pífios, e não atingiremos os objetivos de arrecadação com justiça fiscal. Também, muitas vezes criticado, a seleção em nível nacional pelos órgãos centrais, em nível regional pela superintendência, em nível local pela delegacia. A seleção em nível nacional tem sido pequena, 1%, 5%, em nível regional muito pouco. A ênfase está na seleção local, que conhece a realidade dos contribuintes e sabe melhor definir os parâmetros. É claro que às vezes existem diretrizes
e recomendações de nível nacional, em determinados setores da economia, que precisam de uma política nacional de fiscalização. E isso, mais tarde, eu quero comparar com outro assunto que é polêmico e que está todos os dias nos boletins das nossas associações, que é o debate sobre a amplitude da expressão autoridade fiscal. O auditor fiscal, nesse processo de seleção, ele pode propor a seleção de contribuintes em que se constata interesse fiscal. Nós temos, dia a dia, deparado com requisições de fiscalizações de 50, 30 contribuintes, de vários tipos de instituições, e que, às vezes, que nós vemos, fazemos uma análise prévia de admissibilidade, não há nenhum interesse fiscal. A arrecadação seria muito pequena, sair atrás de 5 mil, 10 mil, quando está passando à nossa frente milhões de reais que nós podemos produzir com trabalho fiscal. Esse é um assunto que nós temos que resolver. Ainda vamos propor debates sobre isso. Temos também aí as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público, que complementam essa parte de quem vai ser programado para ser fiscalizado. Então, hoje existe essa possibilidade do auditor interferir na ponta do sistema justificadamente. E nós vamos ver também que a seleção e a isenção e a imparcialidade é que dá a força para a fiscalização perante a sociedade.